Você já se fez essa pergunta? Qual que você deve usar, Dockerfile ou Docker Compose? São a mesma coisa? E quais seriam ali as diferenças entre eles, caso não seja? Essa foi uma das dúvidas de uns inscritos do canal que veio aí dentro de um dos vídeos da nossa playlist sobre Docker. Então, seguindo aí nesse assunto vasto, né, de containerização, ou seja, virtualização com containers, especificamente com Docker, a gente vai abordar esse assunto agora. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Então, se você quer entender exatamente a diferença entre Dockerfile, Docker Compose, o que cada um é, e realmente, quando você usar, fica até o final comigo do vídeo que vai ser super rápido. Então, pessoal, antes de a gente falar quais são exatamente as diferenças entre Dockerfile e Docker Compose, a gente pode pensar assim, bom, ali a gente consegue ver duas maneiras diferentes de estar escrevendo um prompt, certo? Há configurações, podemos verificar comandos e instruções. Mas realmente, para que serve cada um? Este aqui é o Dockerfile, esse aqui é com relação ao Docker Compose. E agora você vai entender exatamente a diferença entre eles. Mas para entender exatamente as diferenças entre eles, a gente precisa primeiro definir o que é o Dockerfile. Ok? Então vamos lá. O Dockerfile nada mais é do que um arquivo de texto onde você possui ali instruções bem detalhadas e definidas para que você possa aí realmente criar uma imagem. Ok? Então, aí dentro nós vamos ter a parte de instalação de software, vamos estar setando variáveis, configurando o container em si. Tá? Então, toda a parte de environment do ambiente do container vai estar setado aqui dentro do Dockerfile. Se a gente for perceber, nós temos aqui from Python. Então, nós temos um copy a partir do repositório, tem uma série de comandos aqui de terminal que são exatamente associados a esta construção da imagem. E essa imagem, por sua vez, vai ser utilizada pelo Docker para que ele possa criar o container. Perfeito? Então, aqui, gente, que a gente tem que o Dockerfile ele cria uma imagem com todas as configurações que você precisa para que você possa efetivamente criar um container a partir desta imagem, ok? Aquelas imagens que a gente baixa do Docker Hub, as pessoas criaram, existem as oficiais, certo? Criadas pelos, vamos chamar de fabricantes, né? Por exemplo, RabbitMQ, Apache, enfim, pelos mantedores, então nós temos as imagens oficiais e temos as imagens de terceiros, né? Ou seja, como que a pessoa criou aquilo ali? Ela baixou, ela definiu as configurações do ambiente dela, usou o Dockerfile para que ela pudesse criar uma imagem. E ali você consegue definir toda a questão de ambiente para que você possa configurar e compartilhar isso depois com o colega, via Docker Hub, enfim, de qualquer forma que você precisar. Ok? E muito bem, de maneira bem rápida, o que seria o Docker Compose? Porque se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai num vídeo que tem aqui em cima, um cardzinho que eu estou colocando, para que você possa explorar o Docker Compose comigo neste vídeo, ok? Que eu já falei dele antes. Mas, de maneira bem resumida, o Docker Compose, ele é, né, um gerenciador de múltiplos containers. Então, ele é um management. O foco dele não está em criar a imagem, e sim em gerenciar múltiplos containers e definir as configurações de serviços que vão estar rodando naqueles containers, perfeito? Então, eu consigo setar a configuração de um container a partir de uma determinada imagem, e ali eu defino configuração de porta, qual é o tipo de serviço e todos os parâmetros com relação àquele serviço. Por exemplo, estou utilizando um Apache Server, um Nginx, um RabbitMQ, um Kafka e por aí vai. Ok? E aqui é uma imagenzinha e ele utiliza para isso, tá? Para que a gente possa dar o Docker Compose Up, a gente vai estar utilizando um arquivo YAML. Ok? E ali dentro a gente vai definir todas as configurações do nosso serviço. E esse carinha aqui ele tem diversos comandos muito simples de start e de finalização, né, de container. Enfim, a gente sobe e desce o container muito facilmente com todas as configurações setadas e ele está relacionado ali a diversos ciclos de produção de software e também de CI/CD. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, qual é efetivamente a diferença entre Dockerfile e Docker Compose? Quando a gente fala desses dois carinhas, tá? A gente já conseguiu ver mais ou menos aqui o que é, só pela definição dos dois, mas a gente consegue perceber que os dois estão relacionados à configuração. Perfeito? Qual que é a grande diferença? A imagem até te ajuda nisso. O Dockerfile está associado a um e apenas um container. Ok? Eu vou criar uma imagem, vou setar um container e vou definir toda a configuração daquele ambiente. E o Docker Compose é um gerenciador de múltiplos containers. E aqui a gente vai estar definindo, né, questões de operação desses múltiplos containers com relação à aplicação. Lembra que eu falei do serviço? Então, é justamente isso. Eu vou estar definindo as configurações da aplicação que roda dentro do meu container e não do ambiente do container em si, quando eu crio a imagem lá com o Dockerfile. Perfeito? O ponto-chave, então, é o Dockerfile está focado apenas na construção, né, no buildar
uma imagem que vai ser utilizada na construção de um container posteriormente, enquanto o Docker Compose está focado ali na configuração de aplicações que vão rodar sobre containers, ok? Então, de maneira resumida e objetiva, é isso que a gente tem. Ok, pessoal? Se eu esqueci de algum ponto, me fala aqui embaixo. Se tem alguma coisa super importante ou quando você utilizou o Docker Compose que foi super facilitador para você, ou então o Dockerfile, qual cenário que você utilizou, que aqui a gente só falou das diferenças, né? Não falamos de cenários ali envolvidos, mas acredito que ficou bem claro para você quando você usa um ou outro, certo? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder e quem sabe a sua dúvida não vira tema de um vídeo igual essa aqui. Até o próximo vídeo, gente!